Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de abril de 2013, quarta-feira. O verbete é de número 2616. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 9 máximos. O tema é dessomatório, a especialidade extrafisicologia. Quem redigiu o verbete com muita classe é a nossa professora Marilza. Ela é veterana, vocês sabem, sabe tudo sobre parapsiquismo, cuidado com ela. E ela está com 2 assessoras aí hoje. Inclusive, uma veio dos Estados Unidos diretamente para cá, que é a nossa excelentíssima senhora Dona Terezinha. A Terezinha é fora de série, sabe, já me ajudou demais, inclusive nos Estados Unidos. E agora parece que ela vai ficar por aqui, né? Por incrível que pareça. A Terezinha é essa aqui, ó. Se vocês não conhecem, é bom conhecer com calma, viu? A vinda dela. Agora, gente, definição. O dessomatório é ambiente extrafísico, ambientex, propício ao acolhimento de consciência durante a primeira dessoma, superintendido por amparadores extrafísicos, técnicos e, eventualmente, contando com o auxílio de consciências projetadas ou projetoras lúcidas. O local intrafísico onde ocorrem as dessomas, a assistência intrafísica da família, a assistência especializada das unidades de tratamento intensivo, que são as UTIs, a dessoma inesperada podendo acontecer em qualquer local da dimensão intrafísica, sem assistência profissional. A consciência inconsciente da própria condição. Os locais estigmatizados por acidentes com vítimas fatais. Os ambientes marcados por catástrofes naturais causadoras de dessomas grupais. O ambientex de atmosfera cosmoética. A neovivência multidimensional. O ambientex confortável, preparado para receber e dar acolhimento pós-dessomático. As dessomas grupais pré-programadas por amparadores. O local de atuação do receptivo multidimensional. O comitê de para-recepção baratrosférica. O comitê de para-recepção cosmoético. Agora, nós temos aí, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Dessomática, dificuldade pós-dessomática, espólio autorrevezador, projetor auxiliar, dessomatista e recepção pós-dessomática. Frase enfática. O clima de boas-vindas do Comitê de Para-Recepção no dessomatório aos jubilosos, no retorno da última tarefa da dimensão terrestre, supera as despedidas intrafísicas saudosas. Você, na condição de projetor lúcido, já participa de algum grupo extrafísico de acolhimento pós-dessomático? Vê importância na compreensão dessa realidade? Agora, a filmografia específica tem 3 fontes filmográficas. E a bibliografia específica tem 8 fontes específicas mesmo, de alto nível ali. Agora, a mega-análise com João Paulo do dessomatório são 20 itens. Ambientex, acolhimento, pós-dessoma, despedida e luto. Comitê, cremação, transição, para-recepção e para-secto. Para-vivência, para-realidade, transitoriedade, interassistencialidade e multi-existencialidade. Seriexologia, dessomatologia, extrafisicologia, intermissiologia e autorrevezamentologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é criativologia, o argumento é heurísticológico. Ele é 1,5 páginas, ele tem cerca de 40 dados mais chamativos. Agora, a nossa verbetógrafa, professora Marilza, na sinonímia, página 6, o dessomatório poderia também ser chamado de sala extrafísica dos passos perdidos? Sala extrafísica? Dos passos perdidos. Eu acho que não, né?
Aí é Passos processo perdidos de vida. não, porque vive o estar no dessomatório, ser recebido no dessomatório, segundo a minha concepção, é por meritocracia, né? Então, tem a influência da ficha evolutiva pessoal, e o espaço perdido ficaria uma coisa sem segurança, sem a cosmoética. Professor, é que a sala dos passos perdidos é a antessala do templo maçônico. Pois é. Não tem nada questão de passo perdido, entendeu? Ela está pensando na questão do passo perdido. Na verdade, é uma antessala. É isso que ele deve estar querendo fazer, uma comparação. Eu entendi no sentido objetivo, mas, de qualquer forma, eu acho que a minha ponderação deve estar valendo, né? Na parafatologia, página 6, linhas 2 e 3. Este ambientex confortável, preparado para receber e dar acolhimento pós-dessomático, é para todos pós-dessomático ou depende da ficha evolutiva pessoal de cada um? Dentro do meu critério de avaliação, depende da ficha evolutiva pessoal de cada um, né? Eu até acabei de falar isso. Então, você vai ver na meritocracia, a efeitologia, também eu estou falando sobre isso. Na última linha da parafatologia, página 6. Como e por que e por quem é feita a identificação do possível candidato ao curso intermissivo? Quais os critérios utilizados? Eu acredito que os critérios utilizados para alguém participar, para alguma consciência participar de curso intermissivo, e o nível do curso intermissivo em que aquela consciência vai estar inserido, está a cargo do evoluciólogo ou de alguma consciência extrafísica capacitada para isso, o pessoal da ProEx, né? Que vai ver isso, o grupo. Agora, aqui, ó, tem um cara que você conhece, o nome dele é Alexander Steiner. Ele está perguntando o seguinte: como a Consim pode se qualificar para ajudar no dessomatório? Como a Consim pode se ajudar? Tá bom. Responde para o cara, porque senão, como é que é? Bom, eu acho que... Cadê o Projeciologia? Ali, ó, dão upgrade ali do Projeciologia, né? Bioenergética, Projeciologia, a isenção consciencial, o processo emocional, domínio das próprias energias e o senso que ajudar no dessomatório é tão nobre como uma assistência mental somática aqui embaixo. E um esclarecimento. Então, eu acho que as pessoas precisam se qualificar para assistência, participar da assistência no dessomatório. Agora, ó, é da Maria Inês, lá de Belo Horizonte. Perguntas para a verbetógrafa. Em Principiologia, página 7, o princípio de a consciência ser eterna e a personalidade transitória. A personalidade não é o temperamento que não muda com a dessoma? Pode esclarecer? A personalidade... A personalidade não é o temperamento que não muda com a dessoma? Cadê aqui? O Tá princípio aí, da página compreensão. 7, Principiologia. Não, a personalidade, ela não muda com a dessoma, mas, em compensação, ela, depois que dessoma, ela amplia o nível de consciência dela. No momento que ela tem uma nova ressoma, aquela personalidade passa para os registros e ela vai configurar uma outra personalidade. Agora, a consciência que está passando por todo esse processo é que é eterna. Na mesma página 7, Laboratoriologia, no contexto do verbete, qual a relação da dessoma com o laboratório da imobilidade física vígil? Ele equilíbrio holossomático, sistema nervoso, todo o processo evolutivo. O professor Valdo é o laboratório que é mais visitado, depois do Dateneps, é o laboratório que é mais solicitado e mais recomendado pelo professor Valdo, devido a ele mexer com os 4 veículos de manifestação.
No momento que mexe com os 4 veículos de manifestação, que a consciência consegue se sentir mais liberada dentro do seu processo evolutivo, tem a ver, sim, no meu entender, com o dessomatório, se você quer ser recebido lá. Ainda há pouco foi falado sobre a meritocracia de ser recebido no laboratório, no dessomatório. A verbetógrafa pode nos relatar suas experiências como participante nos grupos extrafios de acolhimento pós-dessomático? Bom, essa semana, né, a semana de apresentação do verbete, eu fiquei relembrando esses acontecimentos, alguns acontecimentos que me são mais livres no cérebro. E eu lembrei da primeira vez que eu tenho consciência de ter ajudado numa dessoma. Foi a mãe de uma vizinha. Eu estava grávida, no princípio de gravidez, aquele mês da minha filha, e dormi um pouco à tarde e levantei, assim, ninguém me segurou. Eu fui direto, os filhos gritando, fui direto para a casa dessa senhora, e a mãe dela estava agonizante, e eu cheguei lá, eu dei um passe, e voltei para casa. Eu ainda não mexia com parapsiquismo, com nada. Eu fui realmente usada para isso. Quando depois a Consex explicou que eu era a pessoa mais próxima que tinha liberdade de entrar na casa, por isso que eu tinha sido usada ali. Quando foi à noite, meu pai chegou e disse que tinha um movimento danado na rua, que a mãe da dona Dulce havia dessomado. Eu fiquei muito chocada, achei que tinha matado a mulher e tal. Depois meu pai me abraçou, disse que não, que eu tinha feito uma assistência. E depois disso, a partir do momento que eu conheci a projeciologia, eu comecei a participar de forma mais lúcida. A projeciologia realmente foi, assim, um divisor de águas na minha vida parapsíquica e na minha vida pessoal também. Todo o processo evolutivo. Então, eu comecei a ter projeções em que eu me via ali servindo de... Pode continuar? Servindo de instrumento para ajudar as pessoas a dessomarem. E a grata satisfação, a sensação de estar fazendo o melhor, de estar fazendo a minha função ali, era muito grande quando eu voltava das projeções. Então, eu ajudava amigos, pessoas estranhas. Tempos depois, eu vinha saber que determinada senhora dessomou de um jeito ou de outro, da forma que eu havia presenciado, pessoas que eu nem conhecia em outras cidades. Havia uma mecânica extrafísica que me fazia ver isso. Ok? No DAC Criativologia, página 60, Conclusion, na Parapercepciologia. Aqui eu digo o seguinte: antes da formação da página, importa a formação das ideias, ou formatação das ideias. Assim surge a reunião de ideias, a associação de construtos, a inspiração superior. Não interessa se você machucou o dedo, escreva. Se der vontade de ir ao banheiro, não vá. Ou se for, leve o papel junto. Se não for desse jeito, nunca vai desenvolver dinamicamente o autoparapsiquismo. Então, aqui eu pergunto: se é na formatação das ideias que desenvolvemos dinamicamente o autoparapsiquismo, por que ainda ficamos presos à forma? Olha, o processo todo é o seguinte: a forma é que você vai expor a sua ideia. Por exemplo, se for só a formatação das ideias para você, isso é solilóquio, é uma introspecção, é um problema de você para você mesmo. Agora, se você vai expor isso ao público, se você vai ter um público-alvo, você tem que pensar na forma, não tem jeito. Percebo que escrevo com mais desenvoltura e conectada ao fluxo quando ainda utilizo de imagens. Venho de uma raiz literária e, ao escrever, fico preocupado em não estar na formatação conscienciológica, mesmo sabendo que o conteúdo é. Assim, inibo a conexão. Sim. Agora, aí o que eu vejo é o seguinte: falta uma experiência, fazer mais experiência. Insista mais com o processo que você vai superar isso tudo.
Uma coisa muito boa é o seguinte, hoje eu estou com 80 anos, então eu vejo como é que foi todo o meu itinerário, você está entendendo? Todo o meu caminho para chegar até hoje, para poder escrever. Hoje eu tenho uma facilidade enorme para mexer, tanto com o fundo quanto com a forma, com aquilo que eu quero. Eu jogo com o processo das palavras com maior facilidade. Agora, eu lembro como é que eu era criança, depois adolescência, depois a meia-idade, a situação como é que era, as minhas inibições de querer fazer o melhor dentro da situação. Chega num certo ponto que você domina isso tudo. Agora, para dominar isso, não adianta só isso que eu estou falando, não. Seria bom fazer o inventário da sua situação. É começar a anotar e registrar. Para fazer esse registro, por exemplo, com a sua biblioteca pessoal e também todo o material que você já escreveu formando uma biblioteca, ajuda demais. O ideal é a pessoa fazer livro, mesmo que ela não vá publicar, livro para ela mesma, para dar orientação para o trabalho que ela vai fazer. Com o passar do tempo, você vai ver que você é, vamos dizer, uma personalidade com todos os tipos de escrita. Você pode fazer o que você bem entender. Esse é o motivo que na minha vida hoje, eu já fiz escrita em todas as áreas, seja de literatura, de pesquisa, disso e daquilo. Então, o que eu vejo para a pessoa mais jovem é isso. Você tem capacidade de ter uma cosmovisão totalmente total ou totalitária do modo de escrever e da comunicação escrita. Mas agora, para isso, é bom anotar, fazer muita anotação e não esquecer jamais da sua memória. Cultive a sua memória ao máximo. Um bom exercício é o seguinte, todo ano, a pessoa de vez em quando, assim, 6 meses, por exemplo, às vezes seria bom ela ver como está a memória dela. Então, ela pegar, por exemplo, uma palavra e começar a falar uma série de processos daquilo. Por exemplo, pega coisa simples, vamos dizer, os móveis dentro de uma casa. Então, você pensar na cadeira, na mesa, no processo, por exemplo, da pia, na cozinha, um armário, a porta, um local, um cômodo da casa, e você fazer uma listagem de tudo que tiver na cabeça. Isso ajuda o processo da memória de uma maneira absoluta. Sempre ajuda demais. E a pessoa vai deixar de entrar na hipomnésia, aquele processo de ter um branco, de esquecer aquela palavra na hora que precisa. Outra coisa, nessa questão também tem um processo de memória muito importante que eu vejo para quem está começando a escrever. É a pessoa lembrar de todo o recheio pictográfico ou cenográfico, a cena daquilo que a pessoa está falando. E ela deixar a palavra para o fim. Mesmo se ela esquecer a palavra, ela vai saber o que é. Ela fala com outras palavras. Isso ajuda o processo da memória também. Porque a primeira memória que a pessoa perde, em geral, nesses processos de quem escreve, do escrevinhador, é justamente a palavra exata na hora que precisa. Então, se você, por exemplo, você está escrevendo uma coisa, você lembra do cenário. Então, você quer falar, por exemplo, num mangueiral. Você não lembra do mangueiral, mas você lembra da mangueira, da fruta, da manga. A hora que você começar a pensar, mangueira, manga, aí vem, não, a palavra é mangueiral. Entende o que quer dizer? Então é muito importante a pessoa lembrar o pictográfico, o cenográfico. Então, antes de tudo, ela deve ser cenógrafa. Depois é que ela é lexicógrafa. Vê se me entende. Se a pessoa pensar isso, vai ajudar demais. Eu estou dando um pouco mais do que aquilo que a senhora pediu. Isso aí é o mapa mental, professor. É o mapa mental, o mapeamento do processo, mas não é isso. É o mapeamento holomnemônico. Isso, com as figuras. É a memória, é o menominalista. É a pessoa que tem memória. Então é isso. Mas o mapa mental ele ajuda na memorização, porque as figuras... E outra coisa, com o passar do tempo, a gente pode fazer isso nas aulas, que é o que eu faço aqui muito. Então eu falo assim, ó, como é que é aquele negócio mesmo que faz assim, mas eu não digo com a palavra, aí vamos ver quem é que sabe, que é para mexer na memória do povo. Eu sei qual é a palavra, mas eu passo por cima e olho a parte
pictográfica ou cenográfica, ou do recheio decorativo que envolve aquele enredo. É o enredo daquela ideia, o enredo daquele vocábulo, daquela palavra, entende? Se a pessoa começar a entender esse enredo, ela vai entender o processo inteiro, porque isso já não é nem a moldura, nem é também o núcleo. Você está entendendo? É o recheio. Tem a ver com a prova da imagística. Tem, total. Total. Pois é, mas veja, eu comecei a falar mais nisso aqui para a turma, porque foi o Serenão da Argentina que falou isso para mim. Foi ele que deu a dica. Agora veja, com isso a pessoa faz, na verdade, um algoritmo. É um algoritmo mnemônico, entendeu? Ela está entendendo lá tudo que eu estou falando. Então é muito importante isso aí. Esse é o motivo que nós estamos falando, a criativologia. Esse processo do recheio, da cenografia, da pictografia, do cenário, está entendendo? Landscape, isso tudo é importante. Isso, os cursinhos estão usando muito isso para o pessoal decorar as fórmulas, decorar aquelas frases, aquelas coisas, eles usam isso. É importantíssimo. Uma maneira de decoração, por associação. Agora, tem gente que tem boa memória, que guarda tudo, mas a maioria não tem boa memória. Então é preciso de cultivar a memória, senão não vai não. A Marilza, que está aqui, ela tem muita experiência das coisas, muitos anos trabalhando com isso, ela tem boa memória. Relativamente para a mulher, você é uma das que tem melhor memória aqui. Você lembra de um monte de coisa que eu sei, das coisas que eu vi com você há quantos anos? Eu fui agora lá em Belo Horizonte e fiz uma ressonância magnética. Procurei voluntariamente para fazer uma avaliação. O médico disse que o meu exame deu um cérebro acima da minha, assim, uma pessoa com menos idade. Pois então, é o que eu estou falando. Você é isso. E a Alessandra, que está fazendo mestrado em neuropsicologia, ela me aplicou vários testes e disse também que eu estou acima da média, bem acima. Pois é. Agora, sabe por que você é assim? Você sempre cultivou demais o estudo, você sempre leu sem parar. Sempre procurei ler, né? Isso é que ajudou. Sempre tive uma preocupação de manter uma saúde mental. É bom a gente falar isso para o povo entender aqui. Somente no caso seu, que é mulher, né? Mulher é diferente de homem, você sabe, né? Tive 3 filhos. Pois é, teve 3 filhos, tem uma opção de coisa. Como é só que para mexer comigo. Pois é. Bom, vamos lá. Isso é importante. Eu sei. Falar as coisas. Pode falar. Marilza, para a fatologia, sexta linha, a identificação dos auxiliares invisíveis na vida intrafísica recente. Você podia falar alguma coisa, por favor, sobre isso? Tem um livrinho chamado Auxiliares Invisíveis, né? Que é a história de um projetor, um menino ainda projetor, e tem uma consciex. Então, durante o livro, é do Charles Levitt, eles falam, a consciex que narra o livro fala que já conhecia aquela consim, que hoje era menino ali na situação, tiveram várias vidas juntos trabalhando. E eu me inspirei nesse livro. Eu acho o livro muito bom para quem quer trabalhar extrafisicamente. A leitura de qualquer livro, né, relacionado à projeciologia é interessante. Ele consta da bibliografia do Projeciologia. E eu quis colocar isso porque não vai ser muito legal quando a gente dessomar e chegarem as consciex para a gente e identificar, olha, eu te ajudei naquele momento, assim, você quis fazer isso. Então, eu acho que vai ser o máximo, como diz o nosso amigo aí, sabe? Chegar e reencontrar esses amigos que nos ajudaram anonimamente durante a nossa estadia aqui na Terra. Eu acho aqui, durante a ressoma, eu acho que vai ser, assim, maravilhoso. Reconhecer todos, né? Lembrar de padrão de energia, daquele momento, quando você... Eu acho que vai ser muito bom. E são nossos auxiliares invisíveis, sim. O projetor também não deixa de ser um auxiliar invisível.
Agora, é interessante que a gente que trabalha muito com a projeção, tem gente que consegue ter algumas lembranças de que foi ajudado em determinados momentos. E eu já encontrei algumas pessoas que disseram para mim, olha, eu estava num momento assim, 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 eu sonhei com você, e pessoas estavam acabando de me conhecer. Então, é por aí. A grata satisfação deve ser algo sensacional. Eu acredito nisso. Na tecnologia, a primeira linha aqui é a paratécnica dos paraparelhos usados em dessomas assistidas. Podia falar alguma coisa? Posso. Uma coisa que eu observava durante as dessomas era uma aparelhagem que eles usavam essa aparelhagem para fazer, eu vou usar o termo corte, para seccionar o cordão de prata. E eu ficava olhando aquilo e achava super interessante, né? Não é como cortar o cordão umbilical, vinha com a tesoura e corta o cordão umbilical. Era uma aparelhagem mesmo. Eu descrevia esse aparelho como se fosse uma caixa, aquele detonador de dinamite que aparecia naqueles filmes de faroeste, só que eles tinham uma alça e tinha uns tubos que eram ligados na altura do coronochakra e do chakra nucal, e, às vezes, do chakra cardíaco das consciências que estavam para dessomar. Esse trabalho, uma coisa que eu observei também, que esse trabalho era feito por consciências especializadas. Não era qualquer um que chegava lá e acionava, não. Era uma coisa, assim, muito reservada. Uma pessoa com autoridade, por isso que eu chamo de técnicos, entendeu? Então, aí depois você pega no livro do Geraldo Medeiros, ele descreve mais ou menos um aparelho, naquele livro de projeção dele, ele descreve um aparelho parecido com o meu, com esse que eu descrevia. E ele chama esse aparelho de mantenedor de vida. Sabe? Bem similar. Quem tem o livro pode ir lá consultar, que tem o esquema do aparelho. No livro, que eu acredito que deva sair esse ano, sobre projeções assistenciais, eu falo sobre esse auxílio em dessoma e eu vou tentar desenhar, né, fazer o desenho, já tenho alguns esquemas que algumas pessoas fizeram para mim, para poder ver se a gente dá para fazer uma ideia gráfica de como é esse aparelho. Nada. Qual livro? Do Geraldo Medeiros? Projetor auxiliar. Projetor auxiliar. Projetor auxiliar? Ele consta... Eu tenho na biografia do meu livro, aí depois eu posso te dar. E tem aqui embaixo. Eu tenho lá em casa, se você quiser eu te empresto. Aqui embaixo você fala na holoteca. É na holoteca. E uma pergunta que eu queria fazer, se você chegou a participar de algum parapsicodrama, porque a gente vê, principalmente naquele filme, acho que é Mensageiros, você chegou a ver esse filme, não? Os Mensageiros? Os Mensageiros, que no avião, isso, Passageiros. Os Passageiros, Isso, que ali é um parapsicodrama. É um psicodrama, é uma dessoma coletiva, isso, né? Que foi preparada, né? E eles fazem aquele psicodrama para eles poderem admitir que foram dessomados. Você chegou a ver algum desses nas projeções, participar ou ver? Eu participei. Às vezes, eu sinto alguma dificuldade com questão de nomear do jeito que é nomeado as coisas hoje na Conscienciologia, né? Mas teve projeções, por exemplo, na época da Guerra do Golfo, nós nos projetávamos para aquela região e fazia de tudo. A gente fazia até comida, entre aspas, né, aquele processo energético para acalentar aquele povo que estava morrendo, dessomando de formas tão abruptas. E esses psicodramas são cenários que são jogados pelos amparadores, eles dão aquela sustentabilidade até aquelas consciências precisarem daquilo. Não é uma coisa, não é um local. O dessomatório não é um local que já está consolidado extrafísico. Ele é
construído nos ambientes em que vai haver uma dessoma. E ele vai ter um padrão de energia que seja o melhor possível para aquele pré-dessomante. Para aquela consciência, quando abandonar o corpo, ela possa se sentir bem. Com isso, a ideia do dessomatório é minimizar ao máximo o choque da dessoma. O que acontece? Fazendo essa minimização do choque da dessoma, essa consciência vai tomar lucidez mais rápido do novo estado dela, da nova forma de se manifestar, através da parafisiologia. Então, tem uma série de ganhos evolutivos para aquela consciência que é recebida no dessomatório. Tem o filme, não sei se você viu também, A Vida Continua. Sim. Estava passando no cinema. Aquele hotel seria também um exemplo bom do dessomatório, né? Que Sim. Tem por exemplo, sobre o comitê do baratosférico. O filme Ghost, que fez tanto sucesso, quando o rapaz que assassina o mocinho do filme, o personagem principal do filme, ele cai e morre na queda, né? O que acontece? Ele fica lá, daqui a pouco vem, né, a turma para abduzi-lo e sai com ele. Então, isso é um exemplo do comitê de baratosférico de pararecepção. Então, à medida que você evolui, trabalha as suas energias, no nosso caso, aqui na Conscienciologia, a gente tenta, de alguma forma, cumprir a nossa PROEX, né? Passa por as nossas recins, a gente está se qualificando, gabaritando para ser recebido no dessomatório. Oi. Na página 6, parafatologia, na 4ª linha, o local de atuação do receptivo multidimensional. Como é que é esse local? O local de atuação do receptivo multidimensional. O dessomatório é onde o comitê de pararecepção recebe, eles atuam, né? Os personagens do dessomatório são os projetores auxiliares dessomaticistas, mais esse comitê de pararecepção da consciência que acaba de dessomar. Entendeu? E na página 6, na fatologia, esse primeiro local, o local intrafísico onde ocorrem dessomas. Pode ser qualquer local, né? Veja só, o quarto de dormir, as pessoas dessomam no quarto de dormir. Dessomam também em quartos de hospitais. Teve um acontecimento comigo, que o Valdo deve lembrar. Eu tinha mudado para Belo Horizonte já tinha quase um ano, e a minha mãe teve um AVC no Rio. Ela vinha tido pequenos AVCs, e eu vim correndo para ajudar minhas irmãs, e eu já vim com a informação extrafísica que ela ia dessomar. Eu sei que de uma hora para outra houve uma comoção geral. As irmãs dela vieram, a minha irmã que mora em Brasília veio, essa aqui veio correndo lá dos Estados Unidos. E, de repente, quando eu cheguei no hospital, eu vi a aparelhagem toda lá. Eu falei assim, vai dessomar mesmo, a aparelhagem está toda aí. De repente, entrou assim aquela multidão, entre aspas, no quarto. E mamãe, e minha irmãzinha querida, e não sei o quê. A aparelhagem foi sendo recolhida. No dia seguinte, eu fui na casa do Valdo, eu precisava acertar algumas coisas com ele, que a gente ainda estava num processo de divulgar o Instituto de Projeciologia lá em Belo Horizonte. Eu tinha que acertar algumas coisas com ele. Ele falou assim, e aí, como é que está lá? Eu falei assim, ô Valdo, ela não ia dessomar? Ele falou assim, quem manda esse povo vir todo aí? Eu só vi a aparelhagem do centro, tchum, 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 tchum. Quer dizer, vi extrafisicamente, né? Então, essa aparelhagem, esse ambiente extrafísico, ele pode ser montado e desmontado de acordo com a necessidade do dessomante, daquela consciência.
né? E aí ele falou, foi interessante isso, é uma coisa que a gente tem que reavaliar, foi uma experiência muito rica, porque ele virou para mim e falou assim, ué, eles não vieram correndo? Então agora ela vai ficar aí, deixa acontecer, volta para Belo Horizonte e cuida da sua vida, vai fazer outras coisas lá. Minha mãe viveu mais 4 anos, mas sofreu demais. Ela dessomou, muito somatizada, sofreu fisicamente, sofreu moralmente. O que a gente pode fazer? Procurei dar assistência ao máximo para ela. Todo mundo passou um trabalhão danado. E, às vezes, essa questão, essa comoção que fica em cima de uma pessoa que está pré-dessomante, atrapalha demais. Se a pessoa dessomasse naquele momento, ela iria muito melhor. Qual é o nosso principal objetivo? Dessomar o mais lúcido possível. Marilza, talvez tanto de gente preocupado com energia, às vezes até para que ela não dessomasse, contribuiu, então, para que isso não acontecesse nesse momento? Contribuiu. Houve uma comoção, de nada. Ele está aqui, houve uma comoção muito grande, muita energia, né? Chegou assim, todo mundo junto. Ela chegou de surpresa, minha irmã de Brasília, a irmã da minha mãe de Brasília, minha tia, a outra que morava no Rio, encheu assim o quarto. Foi o suficiente. Então, eu estava conversando com a Neida aqui agora, a gente ter maturidade para encarar esses momentos em relação não só aos entes queridos, mas também em relação a nós mesmos, eu acho que vai ser o master, na hora da dessoma, sabe? De cada um. Ajudar que aconteça o melhor para todos. Tá? Professor, estou chegando agora no site e gostaria de começar os estudos. Por onde devo começar? Qual a primeira aula que devo assistir e onde acessar? Essa pessoa é de São Bernardo do Campo. Lá, eu acho que teria que procurar as coisas do Instituto. Fala aí para nós, Rosa, que a Adriana não está aqui. O Instituto fica na rua... Aqui. Não, é preciso de ver. Fala aí. Se eu não me engano, São Bernardo do Campo é atendido pelo IPC de São Paulo mesmo. Eu não tenho aqui agora o telefone, mas pode acessar o site do IPC, que é ipc.org. São Bernardo do Campo é atendido, quem coordena lá até a esposa do Marcos Nascimento. A esposa dele que coordena São Bernardo. Mas agora, seria bom, que é perto lá, não é tão longe, São Bernardo, é o ABC. Seria bom você entrar. Agora, um livro que seria bom você ler, Nossa Evolução. É só olhar. Outra coisa, isso tudo tem download. Olha bem por aí, que se pega no site, vai se mexendo, aperta aí. Clica tudo que você puder, que você vai encontrar muita coisa. Ele coloca Conscienciologia no YouTube, aparece seus cursos todos, aparece... Põe no YouTube. É só colocar Conscienciologia, que você vai achar muita coisa. Valdo Vieira, você tem acesso a tudo. Agora, um dia você aparece aqui que eu quero conversar com você. Tá? Seu Valdo. Site da Editares também. Editares dá. Lá tem todos os endereços, telefone e também os www de tudo quanto é coisa que quiser. Professor, na tertúlia de ontem, o senhor frisou que cabecear a bola do futebol é algo antifisiológico e resulta em danos cerebrais. Eu já havia escutado suas críticas tempos atrás sobre esse assunto controvertido. Porém, fui pesquisar ontem na internet e descobri um artigo do médico americano Michael Limpton, que corroborou tudo o que o senhor falou, sendo o futebol o esporte mais praticado no mundo. Na sua opinião, qual medida deveria ser tomada para reduzir esses traumas encefálicos? Olha, a turma do futebol já me perguntou há vários anos, mas eles não conseguiram fazer o que eu indiquei. A minha indicação é que a FIFA devia de entrar na história e proibir cabecear a bola. Nunca mais se fazer isso em jogo nenhum. Até agora, eu não vi eles tomar providência de nada disso.
Porque o jogador ele fica entusiasmado com o processo e mete a cabeça. Agora, com o passar do tempo, eu conheci vários players de futebol um pouco piradões, tudo por causa de processo de cabeça. Agora, o problema pior é aquilo também que a gente falou, é quando a cabeça bate na outra, aí o trauma é mais sério. Pois é, isso aí na trave também, também é problemático. Mas agora a coisa que ocorre normalmente é cabecear. Olha que os jogos de futebol, raramente tem um jogo que alguém não cabeceia, tá? Sempre lá, sempre lá. Isso é um perigo. Porque a cabeça, gente, é o negócio mais sério, é o cérebro que nós temos. Não é o coração que é mais sério. O coração não cria nada. Ele só bate o tempo todo, só fica nisso. O mais é besteirada aí, é romantismo, é literatice, besteira. A coisa séria é atrás da testa, é o cérebro, os dois hemisférios cerebrais. Então, na hora que a pessoa bate nisso, é loucura. Pior do que essa turma de jogador de futebol são só os amigos do Arlindário, que são aqueles caras que batem a cabeça e abate uma porta de aço com a cabeça. Vocês sabem que tem competição disso na Itália, né? Já fizeram até filmes sobre o assunto. Os caras vêm correndo e batem com a cabeça assim para derrubar uma porta de aço. Pois é, não, eles são doidos. Agora, pior do que esse, agora, o processo é esse. É a FIFA arranjar uma cláusula nos jogos de futebol internacionais, todos eles, que nunca mais, da agora em diante, de hoje em diante, ninguém vai cabecear a bola em nenhuma hipótese. Se o cara cabecear, ele vai ser mandado embora, expulso de campo. Valdo, aí eu acho que ia melhorar todo essa mundo. Bola, isso é em favor dos jogadores, o povo custa entender isso. A velocidade da bola, ela chega a atingir 100 km ou mais, pois em certos casos. É uma loucura isso tudo. Agora, ó, fazem só uns 60 anos que eu falo nesse assunto. Até agora o negócio está do mesmo jeito. Ainda anteontem eu vi a passagem do negócio, o cara fazendo um gol de cabeça. E outra coisa, fez uma força danada, na hora que ele desceu, o outro cara ainda bateu nele, aquela velha história. E vai me dizer, vocês já viram algum jogador brilhante, jogador de futebol brilhante? Esse povo, tudo que fica depois, que fica como coach, entende? O cara que vai escrever, etc., todos eles são pirados de alguma coisa, observa. O último agora foi olha, qualquer um que vocês olharem. Por exemplo, tinha o doutor Sócrates, que era até um médico, mas era piradão também. E morreu mais cedo. A maioria deles dessomam prematuramente. Isso é batatose. O último foi o Maguila, agora que está aparecendo nele doença mental. Não, mas o Maquila já é mesmo. Pois é, agora apareceu lá Alzheimer e um monte de coisa. Agora aqui, no verbete do DSC Página 60, inconcluso, poderia comentar o item para percepciologia? Por incrível que pareça, foi o que eu já comentei aqui agora, mas eu vou falar de novo. Antes da formação da página, importa a formação das ideias. Assim surgem a reunião de ideias, a associação de construto, a inspiração superior. Não interessa se você machucou o dedo, escreva. Se der vontade de ir ao banheiro, não vá. Ou se for, leve o papel junto. Se não for desse jeito, nunca vai desenvolver dinamicamente o autoparapsiquismo. O que eu quero dizer é o seguinte, para a pessoa escrever, o ideal é ela ler bastante e fazer anotações durante o processo da leitura, a partir da leitura. Com isso, então, ela vai arranjando um acervo enorme, umas pilhas de papel, tudo escrito com o processo, que nós chamamos que são as pensatas da pessoa. Isso aí é que ajuda mais o escritor ou a escritora a desenvolver e enriquecer a estilística de comunicação. Então, é muito importante. O escritor, antes de mais nada, deve ser um grande leitor. Mas, além de ser um grande leitor, ele tem que ser um grande anotador, um grande registrador. Uma pessoa que formula as ideias e põe tudo daquilo que ele vê. Com o passar do tempo, ele não vai ficar só anotando devido à leitura. Ele vai ver um programa da televisão, vai ter uma ideia, ele anota. Ele vai ver um filme, vai ter uma ideia no diálogo, ele anota. Isso tudo ajuda demais o escritor. Eu tenho feito isso a minha vida inteira. Por isso que aqui eu
enfrento todas essa panorâmica, vamos dizer, essa parafernália, esse processo cosmovisual de ideias que eu tenho. Presta atenção. Esse ano, nós vamos agora publicar o livro que foi feito pela nossa lexicógrafa, a professora Lourdes Pinheiro, que é um livro feito pelos neologismos que eu apresentei nos meus livros. Não tem todos os que eu fiz, não, mas tem a maioria. São só 7.000, quer dizer, mais de 7.000 neologismos. Isso mostra que eu tenho alguma ideia panorâmica. Não é possível, com 7.000 neologismos, deve ter alguma coisa nisso. Então, o problema todo é esse, essa minha técnica funciona. E eu falo isso depois de muitos anos e eu continuo fazendo isso. Hoje mesmo eu estava aqui, eu escrevi até agora 20 páginas, enquanto eu estou aqui desde manhã. Está tudo aqui marcado, são as pensatas. Agora, não é 20, porque tem mais duas aqui, eu acho. Ao todo já tem 24. 24 folhas já, com anotações minhas. Olha aqui, olha uma anotação. Olha o que é que eu escrevi. Dinheiro. O dinheiro é, em geral, extremamente secundário. O seu pensamento criativo é o mais importante na vida consciencial. E você não precisa de dinheiro para pensionizar. Vocês estão entendendo, né? Olha aí. Professor. Então, isso é muito importante. Pensa bem que você vai ver que a criativologia ajuda nos processos de todas as técnicas da conscienciologia, ajuda a criativologia. Olha na enciclopédia da conscienciologia quais são as técnicas que nós recomendamos. Isso vai ajudar você a criar mais ideias e escrever mais. Professor Valdo, eu achei aqui o telefone do IPC de São Paulo. Então fala aí para para nós. É DDD 11 3287 9705. Repete tudo. 11 3287 9705. Tem também o e-mail para falar diretamente com eles, que é saopaulo@iipc.org. O site é o nosso amigo lá de São iipc.org. Bernardo do Campo. Vamos ver o que ele faz. Muito bom. Oi, Marilza. Oi. Você pode, na polinomiologia, falar um pouquinho no último polinômio, distanásia, eutanásia, morte assistida, morte digna? Polinômio. Polinômio é distanásia, eutanásia, morte assistida e morte digna. Para fazer esse verbete, eu pesquisei a questão da eutanásia. Houve uma exigência de um dos revisores que eu colocasse algo sobre eutanásia, embora eu achava que não tinha nada a ver, mas aí a preceptora falou, não, pesquisa, vamos ver o que vai dar. No final, não entrou nada sobre eutanásia, só citação. Aí ela diz que vai ser o próximo verbete. E a distanásia é um processo em que a vida é prolongada, né? Simplesmente. A eutanásia, na minha pesquisa, eu tenho visto que está tendo várias vertentes para a eutanásia, né? Então, geralmente, quem opina muito é o pessoal da área jurídica, que está opinando, que a gente encontra muito artigo, muita tese a respeito, que seria a pessoa num estado terminal, que não tem jeito. Então, eles colocam como a eutanásia a pessoa solicitando a própria dessoma. Eles colocam a eutanásia como alguém facilitando essa dessoma, dando um remédio. Ele coloca um tipo de eutanásia com a pessoa aplicando a injeção, o médico, a decisão por pessoas da família. Então, tem vários processos, que seria a eutanásia uma morte mais imediata. A morte assistida, eles colocam como um tipo de eutanásia, que seria fornecer meios para que a pessoa
se aplique, se tome um remédio, alguma coisa. E a morte digna, que é o que já tem lei na Argentina, apoiando a morte digna, que é, por exemplo, desligar os aparelhos e deixar fluir. Não é que a pessoa vai entrar em sofrimento. Por exemplo, um oxigênio vai manter, mas não vai haver procedimentos para a distanásia, entendeu? Vai deixar fluir, sem nenhum processo de sofrimento para a pessoa em questão, para a consciência em questão. Ok? Você fez sobre a dessomática. O que você acha deste assunto, da eutanásia, sobre o que você pesquisou? Qual a sua opinião dentro das pesquisas que você faz, do seu acompanhamento, dentro do seu conhecimento? Olha, eu acho que está havendo uma interpretação errada do que é eutanásia. Porque o próprio nome, você vai na etimologia, é a pessoa pedindo para a sua própria dessoma por sofrimentos morais ou físicos, ou os dois. E quando a parte jurídica amplia vários tipos de eutanásia, não dá. Na verdade, e tem um jurista que ele fala mesmo, é suicídio. Eutanásia é suicídio assim, suicídio não, assassinato mesmo. Então, por exemplo, se o familiar e o médico, dentro do que eu estou pesquisando, ainda não fechei a pesquisa, se um familiar ou o médico não pode ter nenhum ganho financeiro ou de valor em relação àquela dessoma que eles estão propondo, porque senão fica considerado assassinato. E está plausível de responder a processo. Entendeu? Pode até ser que seja absolvido e tal, mas a pessoa que está envolvida, tem algum jurista que defende mesmo que a pessoa responda a processo. É um trabalho que eu estou vendo que está entrando muito por uma área que eu não sou profissional, que é a questão do Código Civil brasileiro, né? Eu não entendo profundamente, vou tentar fazer, ela está me motivando muito a fazer o verbete, porque foi muito material, que eu acabei caindo na minha mão. E a minha preocupação pessoal é que eu não ficasse em sofrimento prolongado, que os hospitais não faturassem através de um coma meu. É que eu gostaria de passar por uma morte, simplesmente, uma dessoma limpa, né? Dentro do valor da vida mesmo, ou então uma dessas mortes dignas, sabe? Nada de aparelho para prolongar a vida, medicação, nada disso. Não tem jeito, então deixa aí. Marilza, aqui no ar, você pode falar em parafatologia na terceira linha, no final da terceira linha, você fala as dessomas grupais pré-programadas por amparadores, REUBEX. Sim. Expande um pouco isso, dá algum exemplo para a gente? Dessomas grupais pré-programadas. Você acha que um acidente onde dessoma várias pessoas juntas, aquilo não tem pré-programação? As catástrofes não tem uma pré-programação? Pessoas que, de repente, se juntaram no momento, o solo cai e existe ali uma dessoma de pessoas que não se conheciam, nacionalidades diferentes, de tudo. Uma vez, o professor Valdo falou aí sobre grupos até que se contratavam, eles tinham que se preparar, ressomar para fazer algum trabalho, cada um num canto do planeta. Ele disse, não, então a gente vai, se prepara, na próxima ressoma a gente, quando a gente dessomar, a gente se prepara para fazer o trabalho, só tomar pé da situação, aí dessoma todo mundo junto, vamos combinar, num ponto a gente dessoma e depois a gente ressoma novamente junto para desenvolver realmente um trabalho. Então, tem várias premissas, várias hipóteses que a gente pode imaginar os motivos dessa dessoma coletiva, né? Antes do tsunami,
Uma vez eu fiz uma projeção e comentei com os amigos lá em Belo Horizonte. Eu falei assim, antes de uns 4 ou 5 anos do tsunami, eu falei assim, gente, está ressomando uma porção de gente. Quem não quer filho, se cuida, porque vai ressomar muita gente. Só que a coisa interessante, vão dessomar todo mundo junto. Vai acontecer alguma coisa que eles vão dessomar todo mundo junto. Eu não sabia em que região isso ia acontecer, e é uma informação muito surreal. Bom, os anos se passaram. Quando aconteceu o tsunami, eu estava completamente alienada. Eu estava em Porto Alegre, lá no Caí, no ano que aconteceu o tsunami. Lembra que eu me afastava? Eu disse, gente, o que está acontecendo? Eu não conseguia acessar o que estava acontecendo. Eu saía andando, a casa muito grande, muito confortável, eu me recolhia, ficava no meio do povo, daqui a pouco eu tinha uma necessidade de estar fora. Aí veio a notícia do tsunami e eu fiquei meio aérea. Realmente, eu não conseguia alcançar. Alguns anos depois, eu lembrei da projeção e fiz o link com o tsunami. Eram consciências que precisavam, de alguma forma, aquela experiência, e houve uma dessoma coletiva. E você vê na história do tsunami, o maior número de dessoma foi de criança. Na faixa de 5, 4, 5, 6 anos, neonatal, por aí. Houve um número enorme. Eu falei assim, gente, agora quando eu fui em Belo Horizonte, encontrei com uma amiga minha, eu falei assim, ô Penha, você lembra disso assim? Você lembra daquele... Olha, o tsunami não aconteceu? Sim, é mesmo. Olha só. Então, essas coisas, eu considero que a gente, aqui na condição de consciência, não temos condições de lucidez suficiente, pelo menos eu, de fazer uma avaliação geral. Por que isso tem que ser assim? Por que isso vai ser assim? Vão acontecer outros também, né? Então, existem essas dessomas coletivas, sim, pré-programadas, mas o valor, quem poderia responder mais profundamente sobre isso, com certeza, é o professor Valdo. Eu estava pensando mais na questão assim, ó, porque isso faz sentido, sim, essas dessomas grupais pré-programadas por amparadores, mas eu também penso nas dessomas grupais também em decorrência de assédio. Com certeza. Que aí você também poderia contar... As moedas geralmente têm dois lados, sim, né? Seria uma positivo e um negativo, com certeza. Já não estaria dentro da questão da Reoberx. Você pega... Eu acho que tudo tem a ver com a Reoberx, sabe, Bárbara? Você pega, por exemplo, um bando de pessoas do crack, pessoas que estão mexendo com crack, que atravessam uma rua correndo, 2, 3 daquele fica no meio da avenida, né? Então... Com certeza, existem essas dessomas programadas pelos assediadores, que são o Comitê de Para-Recepção Baratosférico, né? É só mais uma coisa. Em sinergismologia, você expande um pouco o sinergismo autolucidez, autodessoma? Sim. Autolucidez, autodessoma. O professor Valdo vive falando que vai ser o master se ele puder sair do corpo e ele mesmo cortar o cordão de prata dele. Que ele quer ter essa lucidez e vai pedir licença, né, lá para os amparadores. Eu posso fazer isso. Não ia ser muito legal se a gente pudesse fazer isso? Se o bebê pudesse cortar o próprio cordão umbilical? Essa lucidez, essa autossuficiência com lucidez... A ideia é essa, né? Você ter lucidez suficiente no extrafísico que você possa acionar a sua máquina de desligamento do soma e daquele holochakra. Você não acha? Eu acho. A ideia é essa. Marilza. Oi. Em relação a essa questão da dessoma por assédio, tá? Seja grupal ou individual, nesses casos, somatório, ele não se aplica, não, né? Não se aplica. Porque aí a recepção ela é baratrosférica, no caso. O que acontece? Ele é neutro, justamente por causa disso. Foi até uma discussão muito grande minha, que eu queria que ele fosse homeostático. Mas no momento que eu coloquei
porque é por meritocracia, então seria homeostático. Mas no momento que eu coloquei essa vertente do comitê baratrosférico, da dessoma em qualquer lugar, sem assistência física ou extrafísica, então ele passou para neutro, por isso. Mas o dessomatório mesmo... O dessomatório em si, ele é homeostático. O dessomatório em si. Ficou neutro verbete. Ficou neutro verbete devido a esse jogo do negativo e positivo. Ficou explicado também, Bárbara, para você? Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor em cima... apropriado para esses casos de dessoma através do assédio. Não, esse eu não tenho notícia, não, mas tem a zona baratrosférica, né? Não sei se o dessomatório seria isso, né? Aí essa eu não tenho experiência, não. Em cima desse relato que a Marilza fez, dessa pessoa que estava no hospital e aí os parentes chegaram e houve aquele, vamos dizer... Foi minha mãe. A sua mãe, desculpa. A desmontagem. Como que uma pessoa no intrafísico, ela pode saber se está atrapalhando ou não? Porque tem casos que a energia... é para ajudar a pessoa a manter, ou não? É exteriorizar a energia positiva em silêncio. É a melhor coisa que a pessoa faz. E falar para os parentes... Exterioriza a energia em silêncio. Imparcialidade. É a mesma coisa, né? Não, dá um exemplo. Dá um exemplo. Entendeu? Independente da vontade, né? Não querer uma coisa, nem querer a outra. Não é isso? Essa postura do professor Valdo agora, de jogar energia em silêncio, ela tem um pouco a ver com o sobrepairamento a uma situação crítica, né? Isso aí. Então, eu vivi isso há pouco tempo, em relação, todo mundo sabe aqui, que meu filho ficou muito mal durante 3 anos, né? E agora ele está bem, ele está muito bem, mas teve momentos que as pessoas me cobravam um desespero. Não, que é o processo da encenação, fantástico, o show, o espetáculo. Então, mulher acha que precisa de ter isso sempre. Em outra Portugal, hora me achavam tinha as carpideiras para chorar, pagas. Pagas para isso. Outras me achavam dura, insensível. Mãe, a minha filha, mãe, o pessoal está reparando, você não fala nada, você não chora, você não sei o quê. Pois é. Me deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu? Então, eu fui cobrada... Agora, o choro só piora, não resolve nada. Só piora a situação. Se você nenhum quer dar choro assistência... levanta cadáver. Raciocina Gostei só isso. Gostei dessa. Nenhum choro. Não, isso é das minhas pensatas, está lá no meu dicionário. Nenhum muito choro bom. levanta cadáver. E parece que a esposa do Sérgio Muscoff passou pela mesma situação, né? O pessoal via ela lúcida e... O pessoal chorava e ela não chorava. Agora, eu estou notando que a nave Capitânia mudou, sabe, de local. É preciso saber o que aconteceu. E tá mudou tudo com a iguais? tripulação toda lá. O que houve aí? Foi. Ela desceu, então, para a plebe, pelo menos um degrau. Isso aí não é fácil. Ela tem dificuldade de andar ali. Então, a gente sempre que ela muda, eu preciso saber. São as minhas estrelas. Estrelas não pode mudar no céu. Eu sei. Tem o local, a trajetória, como é que ela vai. O senhor não percebeu uma coisa? A Pilar subiu. Não, eu vi que a Pilar subiu lá. A Tânia desceu, mas a Pilar subiu. eu tenho. É que a Pilar não quer saber de dessomatório no momento. Você sabe por que a Pilar subiu? Porque ela apareceu ali, ela caiu fora. Ali é o lugar dela. Ele chegou perto, ela caiu fora. A Pilar não quer saber do dessomatório no momento. Ninguém quer ficar perto dele. O problema é esse. Pode falar. Não quer ficar longe do dessomatório. Marilza. Oi. Bom, voltando àquela questão que a gente estava falando antes, você estava comentando de eutanásia e tudo mais, está sendo muito discutido agora o caso que teve em Curitiba, né, daquela médica. E eu vi uma entrevista de um médico de medicina intensiva dizendo que, de fato, é muito difícil, porque o prolongamento via equipamentos pode ocorrer por muitos anos, o prolongamento da vida, né, através da tecnologia que tem hoje,
e que em alguns momentos não tem mais jeito e tudo. Então, assim, você já teve alguma experiência em ambiente de medicina intensiva? Ou como é que você vê essa situação da tecnologia como um prolongamento de vida e muitas vezes, por muito tempo, sem ter a pessoa de fato está com algum aproveitamento, né? Ou se aquele período é necessário, mesmo estando a pessoa está com a vida mantida por equipamentos, é necessário? Como é que você vê isso, essa fronteira? Eu particularmente, eu sou contra essa distanásia através de máquinas, principalmente através de máquinas. E, na minha idade, a gente já viu muita coisa, né, Cecília, na vida. Então, eu presenciei um caso de uma criança que teve meningite, e os pais vieram me procurar lá em Belo Horizonte. A menina foi uma coisa assim estúpida, única filha. E essa criança estava internada num hospital infantil, lá em Belo Horizonte. E eu percebia extrafisicamente, primeiro, a menina fora do corpo, ela estava consciente da situação dela, consciência, né? Estava consciente. Não queria, porque se aquele corpo voltar, sobrevivesse, ela ia ter sequência, a consciência, sequelas, a consciência tinha uma noção que ela não precisava enfrentar uma ressoma assim, ela se propunha a voltar imediatamente, mas que realmente, para ela, já dava. E eu transmitia isso para os pais. O que eu apurei foi isso, isso, isso. Estive fora do corpo, com a consciência, e a posição dela é essa. Ela não fica. E os médicos dizendo que ela ficava, não fica. Eu não tenho lembrança objetiva da projeção, mas é uma dessoma que eu tenho a certeza interna que eu ajudei, porque quando eu acordei de manhã e recebi o telefonema, eu já sabia que a menina havia dessomado. Quando o pai me ligou. O pai era amigo dos meus filhos, frequentava muito a minha casa. E ele falou assim, você estava certa. A menina dessomou agora de manhã e tal, não sei o quê. E o que eu via é que eles estavam mantendo aquele corpo ainda um pouco animado por questões financeiras, sim. Eu tinha essa percepção do extrafísico. Então, essa questão de manutenção as máquinas são caríssimas, elas precisam ser pagas, o hospital precisa se manter. Eu não vou dizer que todos os casos são desse tipo, entendeu? Curitiba foi o contrário, mas também por algumas gravações feitas, era também para liberação de leito. Você vai liberar leito, você tem uma nova internação, você tem um novo cliente que vai ficar mais algum tempo ali. Eu queria contar um caso que aconteceu, amiga lá do Alexander, daquela turma toda. A menina foi fazer, Cristiane conheceu, a menina foi fazer enfermagem lá no Fundão. Então, ela já estava no estágio, estagiando, e ela saiu com uma médica dentro do hospital dos leitos, lá do Hospital do Fundão, na Ilha do Governador, e, de repente, a mulher ia lá, desligava os oxigênios. Na gravação da enfermeira dizendo que ela mandava desligar o oxigênio de algumas pessoas. E tem aquele depoimento daquela senhora em Curitiba, que diz que escutou a mulher dizendo que ia desligar o oxigênio dela, lembra? Mas a filha foi lá e tirou. Ela conseguiu se comunicar com a filha. A mulher já deu até esse depoimento na polícia. Essa amiga dos meninos, ela avançou na médica, deu uma surra na médica, quando ela percebeu o que estava acontecendo. Aí os pais foram chamados, os pais professores lá do Fundão foram chamados, e foi abafado o caso, e foi pedido que ela saísse do curso de enfermagem, porque ela deu uma surra na médica, dentro da enfermaria, quando ela viu o que a médica estava fazendo. Então, eu acho que esse procedimento de economizar no oxigênio deve ser um procedimento quase que geral e dentro dos hospitais públicos, principalmente. Provavelmente é. Provavelmente. Não é a primeira vez que eu particularmente, escuto falar isso. Né?
Mas agora, ao tertuliano, aí o teletertuliano Antônio Carlos Gil, de São Bernardo do Campo. Nós descobrimos aqui uma coisa mais fácil aí para São Bernardo. É o contato 11 4063 4472, São Bernardo. 11 4063 4472. E São Paulo, 32879706. 32879706. Esses aí são mais sérios ainda do que o que você deu. Isso aí pode ajudar o nosso amigo. Professor, não sou tenepsista, mas procuro exteriorizar energias diariamente com o pensamento que aconteça o melhor para tudo e para todos. O fato de eu ainda não dominar o estado vibracional pode causar assimilações negativas por conta dessas exteriorizações? Não. É só você pensar positivo e não ficar com medo de nada. Se a pessoa ficar com medo, medrar, tudo é possível acontecer, porque ela já deve ter assédio. Agora, não pode ter medo. Isso que estou fazendo pode atrair seres extrafísicos, vampirizadores e necessitados? Aí depende, porque quando a gente exterioriza energia, às vezes você precisa fazer assistência, então pode atrair sim. Você exterioriza energia e tenha confiança. Se a sua intenção é boa, e se você tem autopercepção dos processos que estão acontecendo com cosmoética, você vai ter assistência. Nesse caso, os amparadores podem me ajudar a desassimilar até que o domínio EV é o que acontece com a maioria das pessoas. O senhor teria alguma recomendação para mim melhorar essas exteriorizações? O problema é fazer exteriorização e anotar suas sensações. Quanto mais você anotar, mais você vai entender o que ocorre com as energias com você. Isso vai ajudar demais. Professor, poderia comentar no DAC como é o processo da aproximação do amparo de função nessas situações? O caso todo, na hora que a pessoa vai escrever, se a pessoa fizer tábula rasa, limpar a cabeça dela, para poder receber inspiração extrafísica, se ela tem boa intenção e seu ambiente é positivo, ela vai ter amparador para ajudá-la. Por quê? As consciências mais evoluídas estão sempre procurando pessoas que possam fazer o trabalho da TARES, do esclarecimento. Isso não é guia cego, não. São consciências técnicas que querem ajudar as pessoas. Mas, para isso, nós temos que criar um ambiente, o holopensene adequado, um conceptáculo, um receptáculo. Temos que saber acolher essas ideias que vêm de fora, que nós chamamos de exupensene. Se você faz isso, você vai ter inspiração para qualquer trabalho de escrita. Agora, de que modo o amparador se conecta quando estamos para criar algo escrito? É paracérebro a paracérebro. De modo que você tem que se predispor a ver o que é. Se você se fechar em copas, ou ficar com medo, ou acabrunhado com aquela situação, isso não ajuda. Você tem que enfrentar a situação com intrepidez, com coragem, com desassombro, para ver como é o processo extrafísico. Com isso, os amparadores vão ter um ambiente receptivo e vão ampliar a sua inspiração, as suas intuições, vão enriquecer tudo aquilo que você tem na cabeça para poder escrever. Marilza, aqui no ar. Na tecnologia, página 7, o segundo item aqui, você poderia aprofundar um pouco? Tecnologia. As técnicas avançadas para a distanásia. É justamente essa questão das aparelhagens estarem cada vez mais sofisticadas. As medicações, idem. Então, você junta, né, tanto a medicação como esses aparelhos de prolongamento de vida e prolonga também o sofrimento do pré-dessomante da família, né? Então, especificamente, eu não sei o nome dos aparelhos, pode ter sido uma falha minha de não ter procurado saber, não lembrei disso também.
Mas quem vai numa UTI e vê uma pessoa toda entubada, entendeu? Cheio de catéteres, cheios de aparelhos, de rádios, né? Daqueles demonstradores, monitores. Isso é horrível você ver uma pessoa nesse estado, né? E dizem que quando alguém sai dele também se sente muito mal, né? Algumas vezes até com sequelas. Eu sou favorável da qualidade de vida, né? A qualidade de vida em que a pessoa possa se expressar, né, minimamente através de um soma, da consciência possa se expressar de alguma forma. Aproveitar, por exemplo, uma pessoa que tem uma moratória, ela tem que sair para uma moratória minimamente em condições de renovar alguma coisa, fazer algum tipo de renovação na vida, principalmente intraconsciencial. E a maioria desses casos que a gente está se referindo são casos irreversíveis, né? São casos que já está mais do que declarado que não tem volta, né? Um câncer terminal, um acidente gravíssimo. Então, coisas que a própria medicina já se manifestou, grupos de médicos já se manifestou que não tem jeito. Então, por que isso? Né? Agora, a legislação brasileira ainda é muito falha. Pelo que eu li até agora, existem muitos pareceres, mas não tem nada decidindo a respeito, dentro da legislação brasileira. Então, a distanásia seria seguir pelos aparelhos. Justamente o uso da aparelhagem. Dessas técnicas todas, né, que eles juntam procedimentos médicos com o maquinário todo que estão usando, os aparelhos sofisticadíssimos, caríssimos, importados, né? Então, é a isso que eu estou me referindo. Então, cada vez mais sofisticado, então. Né? Uhum. Obrigado. Tchau. Marilza. Oi. Tânia aqui. É na parafatologia, na quarta linha, de baixo para cima, ali a última, no final, a comprovação da interassistência realizada na TENEPS. Fala um pouco sobre isso. Quando alguém dessoma, a TENEPS fica desativada, né, aqui. E quando eu imagino, é a mesma coisa de você encontrar com os auxiliares invisíveis. Eu imagino você encontrando com a equipe ou com as equipes que te auxiliou durante a TENEPS, que te assistiu e que você serviu para que eles fizessem algum tipo de trabalho, que eles fizessem também aquela parte dele, que é a interassistência, né? Você qualifica as suas energias, seus pensenes, você passa por suas reciclagens, vai na hora da TENEPS, né? Tem todo aquele preparo para a TENEPS, aí os amparadores aparecem. Então, eles precisam de você e você deles, para que a TENEPS aconteça. É uma via de duas mãos. Quando você encontra com esse povo depois, deve ser muito gratificante. Olha, lembra, aquela vez eu te mostrei determinada coisa. Eu tenho experiências maravilhosas dentro da TENEPS. Tive ampliação assim. Eu gostaria de ver quem me ajudou a ter essas experiências. Eu gostaria de encontrar com esse povo aí em cima. Muito legal. Uma vez eu tive uma experiência, meu quarto de TENEPS era um quarto de empregado, que eu morava no 8º andar de um prédio lá em Belo Horizonte, e a parede do prédio dava assim para a avenida lá embaixo, né? Belo Horizonte é cheio de altos e baixos. Então, de repente, as paredes caíram e eu me vi assim conectada com o universo, e lá embaixo eu conseguia ver os carros andando no intrafísico. Foi lindo isso. Eu gostaria de agradecer pessoalmente a Consciex que me proporcionou isso. Muito bom. Essas experiências todas que a gente tem na TENEPS, a gente tem que agradecer muito a quem nos ajuda a passar por elas, a dar qualidade à nossa TENEPS, a dar qualidade à nossa assistência. Né? Então, ok. Muito obrigada. Nada, exortas.
Aqui na antagonismologia, na última linha da página 7, você tem um antagonismo que resume bem esse seu tema, né? O antagonismo ao acolhimento intrafísico ao neonato e acolhimento extrafísico ao dessomante. Eu acho que isso aqui é o resumo de tudo. Mas o que eu quero perguntar para você é na tecnologia, também na página 7, a última tecnologia aí, as paratécnicas auxiliando a ortotanásia. Você pode comentar? Tá. As paratécnicas auxiliando... Eu acredito que os amparadores técnicos em dessomas, esse trabalho que eles fazem no dessomatório é um trabalho muito especial. A forma como que eles agem, e eles têm uma sincronicidade entre eles muito grande. Eu sou meia rebelde sem causa aqui embaixo. Você sabe, né? Eu questiono muitas coisas. Mas uma coisa que eu constatei nessas experiências de lidar com essas equipes é a minha capacidade de obediência no extrafísico, na multidimensionalidade. Sabe? Isso não é que eu obedeci mesmo, eu não discuti, eu não coisa. Então, é uma comunicação técnica que eles só emitem a energia, ou pelo olhar, ou pelo frontal chakra deles, e eu não questionava, e me sentia lúcida. Não é questão que eu bobiei, fiquei onibilada, não, sabe? Então, eu acho que eles têm umas técnicas, tanto é que eu coloco paratécnica, né? Que eu aqui, pode ser até que eu conheça alguma coisa com mais lucidez no extrafísico, ou dessomada. Mas são coisas que eles fazem com muita precisão. Então, para essa precisão, precisa ter uma técnica para gerenciar isso, né? Tem uma forma. Então, é muito bom, é muito elucidativo você ver aquele trabalho. O trabalho aqui, dentro do dessomatório é muito bom. Aver Betógrafo, qual a sua visão para incrementar e qualificar ainda mais a atuação do Colégio Invisível da Dessomatologia? Eu pensei muito no colégio, né? Eu acho o Colégio Invisível da Dessomatologia de uma importância muito grande. Eu acho que eles precisam fazer verbetes, eles precisam... Acho que um dos primeiros verbetes da dessomatologia foi eu que fiz, que é o projetor auxiliar dessomaticista. Então, eles precisam participar mais aqui no CAEC, promover mais eventos, fazer um curso onde as pessoas... deve ser a Daniela aí... eu me proponho até ajudar, eu acho esse assunto muito importante. A gente vê a inibição que as pessoas têm. Então, é colocar a cara na vitrine, fazer curso, dar palestra, vindo um debate aos domingos aqui no CAEC, fazer verbete, artigo, falando. É uma nova ciência, é uma nova abordagem de vida para as pessoas. Você vê, através da vida, minha vida fora, eu tenho 70 anos, já vi bastante coisa aí na vida, e outras tantas que eu não vi, mas pessoas que não aguentam ouvir a palavra morte, dessoma. Eles não dão conta disso. Quer dizer, o problema intraconsciencial é muito grande. E precisa se falar mais nesse assunto, tornar esse assunto popular, comum de se falar. Futebol não é comum de se falar, se discute em qualquer lugar? A dessoma é a coisa mais certa que nós temos na vida. Nasceu, morre. A planta, a casa um dia vai ser desmoronada, você vai morrer, todo mundo, ninguém fica para a semente. Então, ter essa realidade interna, eu acho que vai ser uma das maiores assistências que se vai fazer ao ser humano ressomado. Como contribuição para o tema da eutanásia, li na revista Época da semana passada, página 88, que no próximo dia 5, quer dizer, daqui 2 dias, vai entrar em cartaz nos cinemas o filme A Bela que Dorme, que discute o tema eutanásia a partir do caso de uma jovem que permaneceu 17 anos em coma, até seus aparelhos serem desligados,
com algumas histórias paralelas que tratam do mesmo tema. Bom, agradeço. Seria a tragédia da Boate Kiss programada por assediadores? Houve pessoas dizendo, é uma pessoa que está falando aí de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tá? É onde teve o incêndio lá da boate. Houve pessoas dizendo que durante o acidente havia uma mulher toda de vermelho na confusão, rindo sem parar, dizendo estar muito feliz com o que estava acontecendo. Não se achou vestígios dela. Se fosse verdade, seria uma mega assediadora materializada? Olha, é possível agora, é difícil isso aí, naquele ambiente, ter uma pessoa materializada. Mas você sabe, com o ambiente todo doido, ainda mais uma boate daquele jeito, tudo é possível. Muito jovem, né? Pois muito jovem, muita energia muita no energia ar. Kundalini, aquilo, né? Muita Kundalini. Tudo é possível. Agora, ó, o que eu acho é o seguinte, muita gente pegou fogo, né? Será se a mulher pegou fogo, não apareceu o vestido lá? Agora, vestido vermelho. É engraçado isso aí, hein? Engraçado isso aí. Havia uma mulher toda de vermelho, na confusão, rindo sem parar, dizendo que está muito feliz com o que estava acontecendo. Essa mulher eu devia de investigar mais para ver quem é. Não se achou vestígios dela. Está falando aqui. Hein? Alguém que teve... Pois é, porque às vezes a pessoa viu, foi a consciência. Ela não viu a materialização. Ela Mas viu foi a também, eu não Agora, acho... precisa de ver se são muitas pessoas. Veja só. Que viram. Agora, ó, essa pessoa é um senhor de Santa Maria. Professor, isso alguém... Sou eu, Tânia? Quem viu essa mulher de vermelho, quer dizer, que poderia ser uma pombagira da Umbanda, é uma das pessoas que ficou viva. Né? Foi só uma? Não, porque aqui estão falando... Algumas pessoas conseguiram sair antes. Houve pessoas que viram, são muitas. Muitas. O negócio era ver isso aí. Essa coisa eu ainda não tinha ouvido falar nisso. Vocês chegaram a ouvir isso? Qualquer coisa? Não. Agora, aqui o nosso amigo aqui é de Santa Maria, que estava falando o negócio. Agora, o que a gente quer dizer é o seguinte, tudo isso é possível. É difícil, é um fenômeno raro, muito difícil, mas naquela circunstância eu não ponho a mão na cumbuca, como eu sempre falo, tudo é possível. Aí não se enquadra nesse caso que ela falou da dessoma grupal, que alguns repórteres até ventilaram uma condição muito parecida com o processo dos judeus lá. A maioria morreu asfixiado, não foi queimado. Que aquilo parecia um forno. Foi. E eu fui ver a lista do pessoal com meu filho, muitos ali eram alemães e italianos. Né? Então pode ter um viés aí, não pode? De um acerto, grupo kármico, alguma coisa assim? Tem, mas agora no Rio Grande do Sul tem muito belicista. Pois é. Quer dizer, é uma hipótese, né? Mais uma, né? Queimado, quase ninguém morreu. Eles morreram asfixiados. É muita gente para morrer dentro de uma casa daquele tamanho, né? É uma loucura, né, o processo. Agora, o problema, em primeiro lugar, é um problema administrativo, né, político, da administração. Em segundo lugar, são os artistas, tudo imaturos que tem por aí, né? Esses é que são os verdadeiros culpados. Qualquer um toca um bandolim, toca alguma coisa, faz uma musiquinha que cai no gosto popular, vira artista. Agora, a gente soltar um negócio cheio de fogo dentro de uma casa dentro de ambiente fechado. Que loucura total. Mas, professor, então, aí pode ter mesmo uma mulher que está feliz da vida com aquilo lá dentro. Até isso pode ter acontecido. Mas isso é mais comum que as pessoas pensam, que eles costumam fazer isso em balcão. Eles jogam a bebida e põem fogo para fazer aquele efeito pirotécnico. Agora, isso aí acontece muito. Seria bom aqueles que estão estudando esse caso aí, examinar o caso dessa mulher de vermelho. Quem é que está falando nisso? Como é que é? Esse povo devia estudar isso lá. Meu amigo aí, ó, dá um jeito de você estudar isso mais. Ver quem são as pessoas que viram. Que às vezes tem um fenômeno parapsíquico importante aí no caso, para ver no caso. Aí pode chegar à conclusão se o negócio foi feito por assediadores mesmo, de propósito. Tudo é possível. Marilza, aí quando você fala na deixa eu buscar aqui. Na holotecologia, a dessomatoteca, o que seria a dessomatoteca?
é a teca sobre dessomas. Tá, mas aí não, você está falando do intrafísico aqui, os estudos todos, né? Porque... Nós temos lá na holoteca, a dessomatoteca. Porque o professor Valdo falou ontem sobre a questão da pessoa, quando projetar, poder ter acesso à parapsicoteca. A parapsicoteca, não, aqui é intrafísico mesmo. O meu verbete também é sobre dessoma, Marisa. Eu compartilho com você isso. Parabéns. São quase 200 tecas que tem lá embaixo. Eu lembro até que o professor falou para mim, quando eu fui apresentar o tema, não sei se o senhor lembra, professor, o senhor falou assim, Jorge, esse é o tema, eu apresentei 3, porque as pessoas aqui não querem falar sobre dessoma. O senhor me falou na época, então, prioriza o tema da dessoma, que foi até o que eu escolhi dentre os 3. O primeiro seminário de dessomatologia, do Colégio Invisível de Dessomática, não tinha quase ninguém, você lembra? Aí ele foi lá embaixo e deu o maior baile. Né? Os trabalhos ótimos, né? Muito bons, que foram apresentados, e não tinha quase ninguém. Aí o pessoal que veio de fora para participar do seminário, chegava aqui, o pessoal da cidade encontrava. Ei, você está aqui, o que você está fazendo? Está fazendo curso? Não, eu vim para o seminário de dessomatologia. Que isso? Muda de assunto. Era o que estavam falando. Aí o professor foi lá embaixo, teve um dia que ele foi lá embaixo, né? Eu fiz uma apresentação, daí eu já fiz 2 ou 3 apresentações aí nos seminários, e então ele deu um baile em todo mundo, disse, gente, é isso que vai acontecer, não tem por onde fugir. São pessoas que acham que não vão dessomar. Não, eu estava fazendo curso de verbiotografia e perguntaram para mim qual era o tema. Eu falei o tema. Eu vi um casal do lado, começou a rir e falou, mas olha o que esse cara foi escolher. Escuta, existe um processo cultural que a gente tem que respeitar. Por exemplo, os próprios americanos, não é de bom tom você falar sobre morte na hora que tem uma refeição, um almoço, um jantar, uma ceia. Não se fala nisso. Por quê? Naquela hora está todo mundo comendo. Então não é de bom tom. Está falando de negócio de enterro. O velório e o enterro, o funeral, não se dá bem com a hora de comer. Já pensou o povo então levar todo mundo e ir comendo no funeral? Todo mundo vai comendo. Não existe Valdo, isso. Isso dá bem com piada? E funeral dá bem com piada? Tem gente que só vai para ouvir piada. É lógico. Para falar e ouvir, aprender agora, piadas novas em velório. O negócio meu já aconteceu uma coisa muito engraçada. Vocês sabem que há muitos anos, há décadas, que eu me visto só de branco, né? Então eu apareço no funeral de branco, a maioria aparece de preto. Tem gente, então, que me pergunta, por quê? Você está tão alegre, você é assim? Eu sou sempre assim. É no nascimento e na morte, viva a alegria. Aí os caras ficam... Tudo isso eu já fiz. Esses dias passou uma reportagem falando da comparação do nascimento e da morte. No passado, valorizava-se muito mais a passagem e a morte. E valorizava-se pouco... principalmente no Egito. Isso. E valorizava-se pouco o nascimento, professor. Agora inverteu os valores. Valoriza-se muito o nascimento. A maternidade hoje é muito mais exaltada falar da morte do que o funeral. Agora, eu sou favorável, não é nada de funeral, nada disso. Sou favorável à cremação, em fim de papo. Viva a cremação. Eu queria comentar, que ninguém perguntou, eu queria comentar sobre a mitologia aqui. Porque o mito do anjo da morte, né? Isso é uma coisa muito antiga. E quando você sai do corpo, participa das dessomas, né, de forma tão positiva, esse mito já era, até como mito já era. Né? Uma outra coisa, o mito da salvação eterna. Quem tem a autoconscientização multidimensional, que já teve um mínimo possível de recuperações de retrocognições, sabe também que não tem nada a ver, né? Morreu, salvou, né? Isso tem muitas filosofias aí que falam sobre isso. O mito da dessoma ser castigo do céu. Eu acho que tinha que mudar aí nos folhetins, nas novelas, nos filmes, uma coisa que sempre me incomodou,
é a pessoa ser o vilão, trucidar todo mundo, e no final ele é beneficiado pela dessoma, fugindo ao castigo das obras dele aqui nesse plano. Quer dizer, do outro lado não vai haver fuga, né? Mas isso, eu acho que essa visão dos folhetins, dos romances, das histórias, das novelas, dos filmes, ajuda a criar o medo da morte, o medo da dessoma. Né? Eu vejo isso. Acho que tinha que começar a haver uma mudança geral nos autores para não mais castigar o vilão com a morte. Porque eu não considero morte castigo. Para mim é um processo natural, é um processo evolutivo, necessário, senão a Terra não tinha mais onde pingar a gente não tem como sair disso, não tem como ficar aqui eternamente. Então, é uma questão mesmo da pessoa começar a pensar. E o outro aqui, o mito também da morte libertar. Libertar de quê? Do sofrimento aqui, e o que você fez, e as consequências disso do outro lado. Então, existe muito mito em relação à dessoma, né? A vida extrafísica, que eu acho que tem que acabar mesmo isso tudo. E o mito do julgamento final, né? Embora a gente tenha aquele filme Um Visto para o Céu, né? que os personagens passam por aqueles pretensos julgamentos, aquelas encenações durante o filme, que eu acho muito interessante até, o julgamento final, ele também não existe, porque não existe um final para a consciência, né? A consciência é eterna e vamos sempre tentar nos liberar de todos esses processos aí. Mas, gente, eu queria falar uma coisa que vem de manhã, que houve aí uma conversa nossa sobre sincronicidade. Então, eu falei sobre a sincronicidade suave, aquela superficial, aquela que começa, que a gente tem que começar a estudar, são essas. Então, eu queria dizer uma coisa que aconteceu. São 4 processos do mesmo assunto. Ontem, aquele casal que está ali, ó, tá vendo? É o Felipe e a Vanessa. Eles estavam sentados ali. Aí, eu vi a Veronesa chegar e pôr a mão em cima da cabeça deles assim, para mostrar para mim que era para eu olhar o casal. Eu, então, aquilo foi passando, saiu, quando eu fui olhar no fim, não encontrei com eles. Aí veio a ideia, não, eles vão aparecer lá, vão conversar com você de manhã. De manhã, na listagem lá, que eu atendi umas 20 pessoas, estava lá o casal. Então eu conversei com eles e falei assim, olha, o que é que eu não sei, porque eu sei que o Felipe tinha um negócio alemão com ele. Mas vem cá, tem alguma coisa de Itália com você? Eu disse, não. Aí ele falou, não, tem uma parte da minha família, né? Fala aí o que é que tem na sua família da Itália. Professor, hoje quando eu saí de lá, eu só lembrei que o nome da minha avó é Veronese, o sobrenome dela. Ixi. Tá danado. Então, ainda tem mais uma aí. Agora, então, veja. Eu cheguei aí de manhã, depois que conversei com o casal, expliquei as coisas todas, tocou aí no assunto da sincronicidade e falei, devido ao processo do Arlindo, sobre o negócio da Itália, que eu vi falando, como é que é, e eu vi que a Veronesa estava aí comigo, por isso que eu toquei no assunto. Agora, veja, ontem ela apareceu lá de manhã, na hora que eu estava com eles, e apareceu aqui, quando eu estava aí. Agora, então, vocês vejam, eu falei, então, no processo, porque a Veronesa, tudo que diz respeito nesse processo da assistência dela, mexe com algum processo da Itália, porque ela, vamos dizer, domina esse aspecto. Agora, o melhor da história. A hora que nós estávamos começando essa tertúlia agora da tarde, vem o João Aurélio com esses filmes aqui que ele comprou na viagem que ele fez agora. Agora, o filme, o que é? A história no cinema, Roberto Rossellini. Tem o absolutismo, o renascimento e Viva a Itália.
o filme Viva a Itália é a unificação italiana. Após o fracasso da revolta de Palermo, Garibaldi passa a viver na casa de amigos em Gênova, onde recebe a visita de um mensageiro do primeiro-ministro, o Cavour, que lhe oferece armas para comandar um exército de 1000 homens para libertar a Sicília. O filme é baseado nisso. Agora, os 3 filmes são italianos, do Roberto Rossellini, que eu não conheço, que eu quero até ver. Aqui é muito interessante que tem um deles, que é o Renascimento, que é a Era dos Médicis. Então, é coisa séria, que é também da Itália, presta atenção. E o Absolutismo, que é a ascensão do Luís XIV. Então, vocês olham que aí, só nisso tem mais ou menos umas 5 convergências do mesmo fato devido a ela. Então, nesse caso dela, eu sei que essas coisas ocorrem por causa da influência da consciência. Mas é um problema de sincronicidade. Vocês estão entendendo como é que é? Agora, isso aí é que o Rafa estava falando. Como é que o João Aurélio, que me deu isso aqui, que é para o meu aniversário, que ele falou, que é o meu presente de aniversário. A hora que eu estava lá, por que é que ele comprou esse? Sei lá, eu não ponho a mão no fogo com a Veronese e nada. Pode ser que quem influiu ele lá foi ela. Você está entendendo como é que é? Ela é terrível nisso. Então, vocês estão começando a entender o que é que eu disse sobre sincronicidade de manhã? Eu estou mostrando aí um caso. Só aí tem 5 manifestações simultâneas, em menos de praticamente 24 horas, num dia. Entende? É muito estranho. Isso não é todo dia assim. A Veronese, de vez em quando, ela aparece, mas também não é sempre. De modo que vale a pena pensar nessas coisas todas, que não é fácil. Eu disse de manhã que sincronicidade é um fenômeno complexo. E a gente tem que começar a estudar esses pequenininhos, rudimentares, suaves, do dia a dia, para poder entender os outros mais complexos. Ainda tem tempo, pode falar. Marilza, na página 7, antagonismologia, você coloca o antagonismo, pompa da realeza e realidade extrafísica pomposa. Eu queria entender, o antagonismo é a questão de realidade extrafísica pomposa. Porque a pompa da realeza... Mas acontece que o padrão de energia e a motivação de tudo, do esplendor do extrafísico, é diferente do esplendor daqui de baixo. O termo pomposa, que pomposa, e aqui está com uma conotação positiva, é isso? Pomposa. A ideia é ser positiva. Por exemplo, aqui, te dar um exemplo dessa pompa, dessa pomposidade. A frase enfática, que fala da diferença entre o clima de boas-vindas do Comitê de Para-Recepção no dessomatório, aos jubilosos no retorno da última tarefa na dimensão terrestre, supera as despedidas intrafísicas saudosas. Então, você vê verdadeiros escândalos em enterros, porque alguém morreu da família. Pai, mãe, desmaio, médico, pessoas que ficam dopadas de medicação para poder aguentar aquele momento. Enquanto isso, a consciência nem está mais naquele ambiente, está longe dali. Eu já tive essas vivências, já foi para outro... Ao contrário, entra em isolamento proporcionado pelos amparadores para que aquela situação de psicossomática do enterro não interfira no descanso, na saúde consciencial daquelas recém-conscientes. Elas entram, são enclausuladas por causa disso. É a mesma coisa. Você fazer comparação entre as coisas do intrafísico e do extrafísico, a pompa da realeza, a pompa que existe
dentro dos ambientes mais sofisticados. Nada disso, dentro desses valores, o que leva a pessoa a isso, é um antagonismo devido às funções. Do que quando você chega num ambiente que ele tem uma pompa, mas é de qualidade das consciências que montaram aquilo para você fazer um recebimento, ou para fazer um evento no extrafísico, com qualquer função. Porque o que acontece? Aqui embaixo, qualquer um que tenha muito dinheiro pode patrocinar um ambiente pomposo. No extrafísico, só quem pode fazer isso é quem tem lucidez, qualidade de energia. Os valores são outros. Eu acho que não... Você quer pompa maior do que a psicoteca? É um privilégio. Eu não vejo, eu particularmente não vejo, de ter usado essa palavra, não vejo problema. Porque a sua acepção... Só um comentário. Nós esperamos mais 100 verbetes da sua parte. 100. 100 com C. 100 com C, obrigada. Okay? Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 40 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Os recados de hoje são da Eliane sobre dinâmica da longevitar, a Marta Ramiro sobre oficina de redação, a Isabel sobre bolsões holopensênicos e a Marta sobre Apolônio de Tiana. Boa tarde a todos. A Longevitar hoje está iniciando a dinâmica da pré-intermissiologia. E aí estamos convidando as pessoas que quiserem participar dessa dinâmica conosco, como visitantes. Nós só temos vagas para mais 7 pessoas. É só procurar lá na recepção e dar o nome. Vai iniciar às 15 horas. Ok? Boa tarde a todos. O CAEC e o Colégio Invisível da Ressexologia convidam os pesquisadores de todas as especialidades conscienciológicas para participarem da oficina de redação de texto jornalístico e de divulgação científica aplicado à conscienciologia. Essa oficina será no dia 19 de maio, num domingo, das 15 às 18 horas, aqui no CAEC. O valor é super acessível, são apenas R$30, e as inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC. O telefone é 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 045-3525-2652. Aguardamos a sua participação. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. O CAEC convida a todos para o curso Bolsões Holopensênicos de 12 a 14 de abril, próximos. O curso Bolsões Holopensênicos dará uma visão panorâmica de vários bolsões comumente para nós todos. E vai aprofundar alguns deles, visando ampliar a compreensibilidade sobre bolsão bélico, bolsão artístico, bolsão do saber, bolsão religioso e bolsão do poder. O curso terá também teste de nível pessoal de autoliderança. Terá subsídios à autopesquisa, quanto ao nível de conflitividade, autoconflitividade e capacidade de mediação de conflitos. Será abordado também tecnologias de abordagens assistenciais, ou seja, como assistir esses bolsões, como nos libertar dessas interprisões grupo-kármicas e tramitarmos mais livremente em comunexes mais evoluídas em bolsões interdimensionais. Repetindo, de 12 a 14 de abril, no CAEC, telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. No dia 7 de abril, no próximo domingo,
Será ministrado pelo professor Jarbas Paranhos o curso Apolônio de Tiana, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Alguns temas que serão abordados: história, biógrafos, escritos, iniciações, parapsiquismo, mito de Jesus Cristo, entre outros. Para mais informações, pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Aos interessados, não deixem para fazer no dia do curso, porque as vagas são limitadas. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Decisão Equivocada, a especialidade é experimentologia, de autoria da professora Aride Guinali. Obrigado pela sua presença e até amanhã.